Começando aqui mais um podcast do Núcleo dos Jovens Empresários, hoje com a empresa, uma agência de marketing, a Solt, aí com o Heitor, com o Marcelo. Me contem um pouquinho então, vamos começar por vocês. Quem é o Heitor, quem é o Marcelo, só pra gente iniciar aí, pra quem não conhece ainda vocês. Fechou. Boa noite, pessoal. Boa noite, ó. Tô ficando maluco. Boa tarde, pessoal. Me chamo Heitor, sou sócio proprietário da Solt, né? E a gente faz aqui, a gente participa do Núcleo dos Jovens. E hoje a gente vai contar um pouquinho da nossa história. Muita história aí pra contar. Tem É bastante. isso aí. Dá pra começar a falar, acho que desde a faculdade. A gente, Dá pra falar até um pouquinho antes, né? Quando era criança, o sonho que tinham de montar. nasci falando publicidade, foi a primeira palavra. Foi a primeira palavra. Show de bola. E por esse começo, então, vamos iniciar pelo início, como se diz. Como é que foi que surgiu a ideia aí de montar a agência? Já pensavam em trabalhar nesse segmento? Foi por necessidade? Conta aí pra nós. Então, cara, foi o seguinte. Vou começar um pouquinho mais pro passado. Há basicamente 16 anos atrás. 16 anos. Eu- Já tinha celular nessa época? Essa Já. coisa não? Tinha torpedo. Torpedo. Lembra que você pagava 50 centavos por dia pra mandar mensagem? Sei, aham. É isso aí que tinha. E então, há 16 anos atrás, eu e o Marcelo, a gente estava se formando no terceiro ano, a gente estudou ensino médio junto, né? Então, nós se formamos, aí tiramos um ano sabático. A gente ficou um ano Sem fazer nada. sem fazer A nada, da vida. querendo saber o que faríamos da vida, né? Só que daí foi o seguinte, o Marcelo foi fazer advocacia, direito, né? E eu fui fazer construção naval. Aí... Tudo a ver com o marketing. Tudo a ver com marketing. Só que daí o que a gente entendeu, né? Que a gente passava mais tempo fora da sala do que na sala. Isso depois de uns 4 semestres, mais ou menos. E daí nós, num momento assim de reflexão da vida, né? Tipo, não dá pra continuar assim, tá difícil. E nós sempre fomos assim, muito ligado a esporte e tal. E a gente sempre gostava de, tipo, ver propaganda diferente, tipo, uma propaganda voltada para esporte, que a gente achava legal. E daí a gente começou, na época, a conversar, a falar sobre. Daí a gente estudava na Univale, né? Aham. Aí nós vimos lá publicidade e propaganda. Daí foi que, tipo, a gente deu aquele estalo, né? Aí ficamos, acho que uns 2, 3 meses, tipo, ajustando, terminando o semestre da faculdade e tal. E daí começamos a estudar ali segundo semestre de 2015. Trocaram a faculdade? Trocamos. Trancamos a faculdade anterior, né? Aham. E daí no segundo semestre de 2015, perdão, de 2016, nós começamos publicidade. Publicidade. Eu não lembro de data, mas questão de comportamento era realmente direito e construção naval, cara, era na frente da faculdade ali conversando. Aham. Que também não deixa de ser uma aula, né? Sim. Acaba aprendendo umas coisas, mas. E quando a gente passou pra publicidade, que realmente a gente se encontrou ali, cara, virou a chave. Aí realmente a gente passou a estar do lado certo do muro da Univale ali. Estudando. Começaram a frequentar as aulas, Aí então. frequentamos as aulas. Até então, Até então já. não era uma aula tão frequente assim. E daí o que aconteceu? Daí durante a faculdade, né, eu trabalhava ainda, não trabalhava no ramo. Aí acho que no segundo período da faculdade eu comecei a trabalhar numa agência e o Marcelo foi para um setor de marketing provedor de internet. de um provedor de internet. E nisso a gente continuou trabalhando. É nosso patrocinador aqui, o provedor? Não, Não, melhor não citar melhor- nomes. melhor que podemos, fala. não podemos Não falar. podemos nome. falar. Fica a dica para você que quer nos patrocinar. Aí, na época eu era diretor de arte, né, da agência, e o Marcelo cuidava da parte do marketing no geral. E nós fazíamos, na faculdade, nós já fazíamos trabalhos esporádicos, né, desenvolvimento de identidade, algumas artes para gerenciamento de redes. Famoso freelance. Exatamente. Péssimo, diga-se. É. Fazendo Corel ainda, aquela sombra crua, Meu sabe? Deus. No início, Eu tenho- cheguei a pegar o Corel 9. Trabalhei com o Corel 9. Não sei se era esse. não lembro o número. cara. Corel 9, Corel 11 depois. Mas eu Aqui. tenho até hoje lá no Drive salvo as primeiras artes, primeiros serviços que nós fizemos, assim, tipo assim, dá vontade, assim, de pegar aquilo ali, jogar fora. Devolver o porque- dinheiro pro cliente. Devolver. Desculpa pelo que eu cometi aqui pra vocês. Aí o que aconteceu, né? A gente trabalhando separados, mas fazendo esses serviços juntos, né? Uhum. Fora do horário. E na faculdade, enfim. E daí chegou um momento que começou a ter uma demanda um pouco maior, um pouco maior, um pouco maior.
os trabalhos começaram a melhorar e ter indicações. E daí chegou num ponto, que foi em 2021, que nós decidimos sair dos trabalhos e montar a Soult. A Soult. E daí a Soult, ela nasceu, o start dela foi nesse momento. E vocês já começaram assim ricos, igual vocês estão hoje? Ou teve algum momento assim que passaram alguma dificuldade no empreender? Como é que foi aí? Assim, inicialmente, cara, tudo é sempre difícil, né? Então, até você ter um boca a boca ali inicial. Tijucas é uma cidade que tem muito dessa situação de indicação. Se você conhece alguém, se você é familiar de alguém, E as pessoas lhe indicam com mais facilidade. E apesar de nós dois morarmos aqui em Tijucas faz muito tempo, eu sou do Paraná e o Marcelo é do Rio Grande do Sul. Uhum. Então a gente tinha nosso ciclo de amizade, mas as nossas famílias, de fato, assim, não tinham conhecidos aqui da cidade, né? Certo. Então fomos crescendo gradativamente, aos pouquinhos, devagar. Como a gente passou muito tempo na faculdade, porque do outro curso de publicidade, a gente Um ano sabático. um ano sabático, a gente conhecia bastante gente, assim, da nossa idade, Uhum. que a gente sempre teve um contato legal, assim, durante o crescimento da Soult, né? Mas no início foi mais gradativo. Tanto que no início a gente tinha mais clientes fora de De fora. Tijucas do que de Do que Tijucas. da própria Acho que o nosso cidade. cliente mais antigo é de fora. Exatamente. Os clientes mais antigos são de fora. E falando em ser de fora, mudando um pouquinho para nossa cidade aqui, Tijucas, né? Como foi para vocês essa chegada aqui na cidade? Você falou, Heitor falou que veio do Paraná, Marcelo veio aí do Rio Grande do Sul. De qual cidade vocês eram lá? E como que foi essa chegada aqui na cidade? A cidade acolheu vocês, não acolheu? Como é que foi aí? Cara, eu tô aqui desde 2009, né? Eu vim de Matinhos, lá do litoral do Paraná. Aham. É quase divisa aqui com Santa Catarina. As praias bem parecidas, né? Bem parecidas. Eu conheço o litoral do Paraná. Olha, hoje em dia elas melhoraram muito, assim. A questão de É quase o Caribe brasileiro. a questão de balneabilidade lá é melhor. Aham. Mas de beleza É nem porque se ninguém compara. entra. E daí eu vim pra cá em 2009 porque minha mãe veio pra cá, né? Meu padrasto na época recebeu uma oferta de serviço aqui e tudo mais. Aí viemos pra cá e de lá pra cá sempre morei em Tijucas, só ano passado que eu fiquei um ano em Itajaí. Itajaí. Mas Tijucas me acolheu super bem, assim. Hoje minhas melhores amizades são daqui de Tijucas. A maioria hoje dos clientes são de Tijucas. Legal. Então Cresceu junto com a cidade. é uma cidade que eu vi assim lá em 2009, que minha mãe se mudou para o Mata Atlântica, não tinha nada, era a nossa casa, mais uma da frente e umas poucas assim bem separadas. E hoje em dia é gigantesco lá, né? Gigantesca, né? E você, Marcelo, como é que foi essa chegada aí? Eu vim de Esteio, só que antes eu morei um tempo em Meia Praia. Morei de 2005 a 2009, também em 2009 eu vim pra Tijucas. Cara, mudou muito, muito. Eu lembro, Esteio também é uma cidade ótima, assim, né? Bom pra se sair o quanto antes. segura né? pra caramba. Segura. Nossa, Quando veio pra cá, sentiu essa diferença de muito, segurança? muito, Não. muito, muito. Só que é engraçado, porque quem mora lá hoje, quando vai visitar, não tem noção da onde ela tá vivendo. O pessoal se acostuma, Você né? acostuma quando sai dessa Aham. bolha, assim, tu enxerga Tu de vê que fora. existe, pô, eu posso sair de casa sem levar o Exato. celular extra, Exatamente. aquela preocupação de, pô, se me roubarem eu entrego esse, né? Exatamente Eu assim. conheço a região lá, tem bastante gente sim que tem dois celulares, um pra usar e o outro, no caso de ser roubado, ele já sabe qual é o que tem entrega, né? O cara se confunde na hora, né? Eu consegui queimar 2 cidades agora, só no início aqui, né? Não vamos Pessoal cancelar. de hein? Matinhos aí, se vocês quiserem entrar aí depois nas redes do Daniel. Arroba Daniel, eu sou Daniel Cidade, vai lá e reclama. E não gostou. Mas da Praia do Rio Grande do Sul não dá pra falar. Ali também, Claro. né? É a Muito o mesmo padrão Matinhos. estilo, Né? Mesmo padrão Matinhos Matinhos. é melhor. Eu acho que é melhor. É. acho que é melhor. Matinhos é melhor. E tem a questão da balneabilidade também, né? Que no litoral gaúcho também é melhor, né? Eu acho também tão frio que não fica nenhum É, organismo não vivo tem pra te nenhum fazer. organismo Então, fantástico. E como é que foi essa chegada aqui? O pessoal também te recebeu bem? Cara, foi muito show. O pessoal, na época do colégio, é mais fácil também fazer amizade e tudo. Sim. Só que quando a gente veio pra cá, eu pensei, cara, onde é que meu pai tá se enfiando, né? Porque Mata Atlântica, a rua ainda tinha ruas que eram de barro ainda, sabe? Aham.
Então, e aí tu vê agora esse salto que deu nesse tempo, cara, que a cidade tá muito boa. E é um lugar gostoso de viver porque tu tá perto de tudo, mas tu não tem esse impacto do verão. De ir no mercado e Sim. pegar horas de fila se tu mora em Itapema, Balneário Camboriú, sabe? E aqui é pertinho das praias, né? Pra gente que é acostumado. Eu também sou do Rio Grande do Sul. Sou do litoral lá também, a cidade de Terra de Areia. Cidade incrível. Eu fui lá fazem 10 anos já que eu moro em Tijucas e eu passei. Até vou visitar lá novamente, mas passei lá uns 6 meses atrás. Cara, tem os mesmos buracos de 10 anos atrás. Olha, é uma cidade que mantém a Evolução, sua né? cultura, Ela cultiva, né? Ela, né? Raiz bem Raiz, presente. cidade raiz, né? É. Vou passar por lá de novo agora, mas é outra vida, né? A gente que vem para Santa Catarina. Cara, assim, eu até falo é até engraçado, porque quando eu vou pro meu pai, né, eu passo a divisa de Santa Catarina no Paraná, parece que eu chego no Paraná, tipo, a cor, assim, do lugar dá uma apagada, tudo fica mais opaco. Aí volta pra Santa Catarina, não sei se é o nosso inconsciente, né, que daí a gente já vê tudo de volta com cor, bonito, parece que é tudo mais organizado, mas Eu sou suspeito a falar assim, né? Eu vim pra Santa Catarina e, cara, pra mim, assim, primeiro que eu era bem, como a gente fala aqui, bem tapadinho, assim, quando eu vim pra cá, né? Não tinha muita noção, assim, mal tinha saído da cidade pra ir numa cidade vizinha, cidade pequena, 6 mil habitantes. assim, Então, quando eu cheguei aqui, que tinha toda essa diferença, qualidade de vida, próximas às principais praias aqui, Florianópolis, Balneário Camboriú, cara, 20 minutos, 15 minutos, Uhum. né? Claro, sem considerar o trânsito da temporada, eu estava aqui em Bombinhas, que para mim, quando a primeira vez que eu vim para vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu vim a Tijucas, que eu passei na entrada de Florianópolis, tinha uma estátua da Havan. Aí eu tirei foto, assim, achava incrível, de tão, né, tão do diferente, interior, né? assim. Então, quando cheguei aqui e conheci as praias, cara, eu disse, aqui que eu quero ficar. A gente Aí, morava em Meia Praia, a gente passava por Tijuca só pra ir pra Nova Trento, na Madre Paulina. aham. Não considerava Tijucas uma cidade ali onde tivesse um centro pra tu fazer alguma coisa, era só Não, e aqui passar. é próximo de tudo, né? 20 minutos está em Floripa, meia hora em Floripa, meia hora em Balneário Camboriú, 15 quilômetros aqui tirando o trânsito quando nos horários ali, É. mas, cara, 10 minutos, 15 minutos a gente tá em Itapema, tá em Uhum. Bombinhas, tá em Nova Trento, se quiser visitar aqui também, então é É, muito centralizada a eu cidade. tive essa experiência agora ano passado, né, de eu ter morado ano retrasado, perdão, de eu ter morado em Itajaí. Uhum. Aí nesse ano que eu fiquei lá, Itajaí é muito bom de morar também, mas só que Tijucas, assim, ainda pra mim consegue ser melhor, assim, no sentido de mobilidade, dessa situação de estar perto de várias cidades ao mesmo tempo, tranquilidade, calmaria, Quer ir no é tudo. comércio, consegue estacionar o carro em É. qualquer lugar, né? Não Exatamente, precisa estar procurando exatamente. E vaga. tem aquele quê de cidade do interior, apesar de não ser no interior. Eu tenho uma filha de 3 anos. Tipo, os corres que precisa fazer ali de coleginho é tudo perto, tem que fazer alguma atividade, alguma coisa no parque, é tipo tudo mais unido, tudo mais fechadinho, é menos individual do que em cidade grande, sabe? A Se Tijucas tem essa cultura, isso eu acho muito legal. É muito bom. Não, a cidade é fantástica. E uma pergunta que eu sempre faço pro pessoal: geralmente, alguns empreendem por necessidade, outros é um sonho, né? É, mas eu deixo uma pergunta mais aberta: o porquê que hoje vocês fazem o que vocês fazem? Cara, acho que pelo fato de eu e o Marcelo a gente se conhecer há muito tempo, né, 16 anos, a gente sempre imaginou, sonhou situações juntos. Então, Uhum. tomando uma cerveja, conversando, falando, pô, cara, o que que a gente faria? O que que a gente poderia fazer quando tivesse mais velho e tal? E depois que a gente startou a Soult e a gente viu que a gente sentiu esse gosto de empreender, que tem as suas dificuldades, mas tem, não, ao meu ver, muito mais pontos positivos, apesar das dificuldades. Você sempre quer um pouco mais, não, claro, financeiramente, mas também para tu conseguir apresentar, tipo assim, a tua empresa melhor estruturada, que consegue entregar um serviço de qualidade, que as pessoas reconheçam. Então, buscar esse reconhecimento, tanto o aspecto, né, do mercadológico e financeiro, eu acho que faz com que a gente vá cada vez mais evoluindo pouco a pouco, né?
E hoje você falou ali em relação aos serviços, aos trabalhos. Conta um pouquinho qual é o trabalho, o serviço especificamente que vocês fazem, né? Não sei se vocês hoje estão nichados em algum mercado, mas explica aí um pouquinho, faz o jabá, como se Fechou, diz, né? fechou. Hoje a gente tem dentro da Soult bem setorizado assim. Então nós temos três principais pessoas, né? Que sou eu, o Marcelo e a Laura, que é minha esposa. O Marcelo, ele é focado em tráfego pago, então hoje em Legal. dia tudo que é de tráfego pago é feito pelo Marcelo, é pensado pelo Marcelo. A Laura faz parte, ela faz todo o processo de redação da empresa, então todo gerenciamento de cronograma, criação de conteúdo, tudo passa pela Laura, né? Então Legal. ela faz toda essa parte. E eu fico mais com a questão de captações, ah, é, criação de arte, né, desenvolvimento de identidade visual, que hoje em dia é o próximo passo. Eu vou focar só em desenvolvimento de identidade visual, que é o que eu gosto, Legal. e ter mais pessoas voltadas à captação, à criação de A captação arte. que você fala é as filmagens, é o Isso, externo, é o sair exatamente, para. exatamente. Hoje em dia, a maioria das vezes sou eu quem faz isso, né? Uhum. Mas a ideia é eu partir só para identidade visual e conversar com o cliente, né? Ter aquele, Sim, sim, aquele sim. relacionamento para manter tudo fluindo bem, sem alguma aresta que seja ruim. Então, Hoje os clientes procuram vocês mais para essa criação da identidade visual deles, é isso? Ou tem trabalhos variados? Como é Acho que que é? hoje, acho que tráfego e gerenciamento. Tráfego e Eu acho gerenciamento. que é mais. É porque na cabeça do cliente ele está sendo esperado para vender. Aham. E ele provavelmente consumiu algum conteúdo que falou que se tu fizer um tráfego pago, vai bater um cliente na tua porta e tu vai Sim. efetuar a venda que tu precisa. Aham. Então acho que hoje é o que mais é, tem Estão procura, buscando. assim. O E aí, pessoal quer botar dinheiro no bolso, na verdade. No final das contas é essa, né? exatamente. e pela essa educação que eles vêm consumindo, às vezes é até meio, tipo, tu joga um balde de água fria no cliente. Sim. Que ele acha que realmente é só fazer isso, não É, tem que ter uma estrutura por trás para tu conseguir Eu, desenvolver eu bem. sempre brinco, também tenho uma empresa mais ou menos do mesmo segmento, acabo que passo mais na parte de gestão, né? Mas eu sempre brinco com o pessoal, cara, o tráfego ele não faz milagre, ele só tira a pessoa lá de fora e joga exatamente. para dentro da tua empresa, mas ali tu tem que saber atender, tem que saber vender, tem que estar posicionado, tem Exatamente. todas as outras etapas assim, Sim, né? total. E o E pessoal fica muito nessa ilusão que você falou aí, que acha que só. parece que aqui na nossa região, e talvez também, dependendo do porte, parece que a gente está sempre uns 2 passos atrás Uhum. de um grande polo. Aqui, se tu for ver CRM, muita gente nem sabe o que é. Nem sabe, nem tem. E é Eu uma coisa implemento muito fundamental. nas empresas assim, E porque a o pessoal diferença não que dá, tem. né? E são empresas que às vezes estão 15, 20 anos no mercado Isso. e não tem CRM Não para tem, fazer a gestão de quem está chegando ali. É Por que que isso. comprou, por que que não comprou? não tem a planilha do Excel. Não tem a Não, planilha, não tem não tem nem uma. Tipo, se não precisa ter um perguntasse, sistema, não precisa ter quantos nada. clientes o seu vendedor atendeu esse mês ou essa semana? Não sabe. Esquece. Não sabe. Ele sabe dizer por bom ou ruim. Sabe se vendeu ou Isso, não, é. mas quantos atendeu para vender? Quantos atendeu e não vendeu? É, Daí, pô, e são coisas básicas assim, São coisas né, básicas. de E dentro da empresa. nem requer um investimento tão alto, se for ver, a gente consegue CRM super acessível. Eu acho que é mais por uma questão de educação mesmo e de o cara vivencia aquilo todo dia, ele tá sempre correndo atrás, o cara não consegue parar e estruturar, né? Sim, Isso sim, é uma sim. dificuldade que é que outros pontos de dificuldade que a gente vê assim numa grande maioria é a questão por exemplo, a gente vai começar a implementar o tráfego pago para ele. A primeira pergunta que ele vai fazer é assim: se eu colocar X, já vai dar resultado? Ou quanto que eu tenho que investir para eu tirar, para eu ter um resultado positivo? E as pessoas, elas querem, tipo, elas não entendem que precisa ser feito todo um estudo, precisa ser feito testes, implementação, precisa também da parte interna da equipe, da empresa, né? Nos repassar informações. E na cabeça da pessoa é isso: investiu, ele já Botou o quer, dinheiro de um lado e saiu do outro. já Se quer do fosse outro. assim, tava todo mundo milionário, né? Oh, tá doido. Mas é assim, a grande maioria tem essa dificuldade aqui. Eu acho que
Tipo, 90% Eu acho, cara, pra dos não clientes dizer que nós 100. atendemos, Pra que não nós, dizer 100% e não queimar todo mundo numa vez só. a gente tem o primeiro Você sabe contato. que você tem, você tem. Mas é bem essa estrutura, assim, o pessoal acha que é mágica, não é mágica. É. E, cara, tem que ter pelo menos uma base dentro da empresa, que é quem é que, por exemplo, se eu vou fazer uma campanha e vou mandar esse lead aí, essa pessoa interessada para um WhatsApp, quem vai atender esse WhatsApp? Como que vai atender esse WhatsApp? Se esse lead não responder lá no WhatsApp, que mensagem que eu envio para chamar ele de novo? Sim. Que são coisas básicas e o pessoal não tem. É isso. Né? Então é um oceano azul. É. É um oceano azul. E o que a gente tenta fazer é sempre instruir o cliente no seguinte sentido. É, eles perguntam, né, sobre esse dinheiro, esse investimento inicial, quanto tem que ser. Muitas vezes as pessoas eles já querem começar, tipo, investindo o máximo que eles podem, às vezes até tendo algum problema no caixa da empresa para fazer esse investimento. A gente fala, não, cara, vamos começar devagarzinho, vamos ajustar tudo. Coloca o valor que tu vai fazer de investimento em tráfego pago como se fosse a tua conta de água, tua conta de luz, tua internet. Deixa ali com um dinheiro já destinado àquilo e você vai vendo que vai começar a aumentar um pouco a movimentação no teu Instagram, tu vai começar a receber mais mensagem, e isso a gente consegue ir galgando de uma forma mais crescente, né? E muitas vezes as pessoas elas querem fazer o inverso, elas querem começar lá em cima, aí se frustra porque não dá o resultado que ela imagina investindo tanto, daí no mês que vem ela já começa a investir menos, 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 até que ela fala, o serviço não dá certo. E daí E é justamente o contrário, né? É A hora que justamente o tá contrário. captando os dados para entender e começar a dar certo, a pessoa para. Né? E Exatamente. tem fatores também que não é o tráfego, né? Muitas Exatamente. empresas não têm nem o próprio estudo mercadológico, não tem um plano de ação ou um planejamento anual da onde é que ela tá, quem é o perfil de cliente dela e onde é que ela vai chegar. E o tráfego ele é um meio de te levar do ponto A para o ponto B, Sim, B pro sim. C, mas ele não vai fazer tudo. Então as pessoas elas acham que vai botar o dinheiro ali, independente do que for feito de planejamento. Você vai subir um vídeo de cabeça para baixo, de lado, de não sei o que, vai vir entrar cliente aqui e eu vou fechar. E não é isso. Acho que a gente tem que até educar esse um passo atrás. Assim, cara, o que tem de planejamento? Quem é a tua empresa? Quem é o teu cliente? Será que o teu cliente ele realmente tá aqui buscando isso que tu tá querendo fazer? Vídeo engraçado? Às vezes até o produto, eles não sabem. Cara, eu quero fazer um anúncio. Tá, o que vamos anunciar? Ah, não sei. Exatamente. Sabe Chegou o que vai anunciar? chegou isso aqui novo, acho que dá pra gente botar isso aqui. Quem é que compra isso aqui? Ah, não tem ideia. Exato. Então fica muito vago assim, né? Então todas essas informações a gente consegue com o tráfego ali no decorrer, né? Para Sim. entender, demora um tempinho, não é do dia para noite. Mas acontece muito isso, o pessoal desistir no meio do caminho, cara. Quando começa a dar certo. Tanto que o nosso trabalho, além da prestação de serviço, é essa educação, porque a gente precisa ajustar, né, com a equipe interna, então muito passa de a gente passar todo o procedimento que a gente acha adequado para aquela situação, aí beleza, começou, a pessoa tá lá fazendo já, daí a empresa vai lá e demite, aí entra mais outra pessoa, daí a gente tem que parar, Legal. volta, tem que fazer toda a implementação novamente para a pessoa entender qual que é o fluxo e tudo mais. Então, além da prestação de serviço, né, de fato, a gente tem que fazer toda essa parte também, tipo, uma educacional, né? Então, se a empresa hoje quiser vender pelo Instagram, vender pelo site, fazer uma campanha de Google, né? Google Ads, ou a meta que a gente chama, que é Facebook, Instagram, mandar para o WhatsApp, contrate uma empresa séria, não contrate qualquer pessoa, porque, cara, aquele que está te prometendo um milagre do dia para noite, pode ter certeza que não é assim que funciona. Se fosse assim, tava todo mundo milionário. E a gente recebe, quando faz a conversa com o cliente, a gente sempre tem, né? Ah, mas uma pessoa me falou. Mas o isso aí fulano tá errado. fez Faz assim. e deu certo. Não, mas só por que que o fulano lá do que é meu amigo tem um custo por clique muito mais baixo? Mas por que será? E me conta uma coisa, pessoal, nesses anos aí de empreendedorismo, de empresa, passaram por algum perrengue, alguma questão assim? Qual foi o maior perrengue que vocês passaram aí? Ou um cliente, aquele cliente
chato que tem que demitir o cliente? Já Conta uma aconteceu. história aí pra nós aí. Já aconteceu, assim, de... O difícil é que Tijucas é pequena, aí tu quebra a gente. Aí fica mais. Não pode citar nomes, não pode citar a nomes. gente sempre Segmentos, talvez. Já tivemos que demitir cliente, já teve cliente que foi embora e a dívida ficou. Ah, não Ah, pagaram. O famoso é, caloteirinho. Exatamente. Isso. Então, Acontece aqui também? acontece, cara. Achei que era casos isolados. E assim, aí situações que a gente Não já quer citar o nome? Aproveita. não Faz posso, né? cobrança pública. A vontade dá, né? Mas Daqui a pouco. Fulano, você que ficou devendo aqui Você pra sabe, sua, você você sabe. Tá aí, tá na hora, né? Tá na hora de honrar. Mas assim, de problemas que nós já tivemos durante o serviço, acho que a maioria das situações, às vezes pode ser alguma coisa técnica, mas às vezes também muita coisa engraçada, Muita que a coisa gente, tipo, tem que segurar muito o riso pra, na hora, porque acontece uma situação bizarra que tu não imagina que poderia acontecer. Conta pra nós que situação é Dá pra essa. contar bem isso profissionalmente. Dá pra contar. A empresa tal, fulano. A gente tava num cliente X que nós fomos fazer uma filmagem e tal com um colaborador deles, né? Aham. E daí o colaborador deles, tipo, ele era bem atlético, né? Ele queria mostrar os seus dotes atléticos. E Tirou daí... a camisa, assim, não. Não, ainda Não pior que era não foi assim. isso. Ah. Ele pegou assim e ele começou a se pendurar num negócio que podia. E tal. Calistenia. Tipo... Parecia que ele tava tentando fazer uma coisa pra não ficar nervoso em frente às câmeras. Isso, Depois a gente parecia que ele ajustando queria- do nada, tu olhava assim, tava ele se pendurando. Aí do nada ele ficou... Às vezes tomou muito pré-treino, Pode ser, né? bateu na hora errada. Ele foi plantar uma bananeira, assim, alguma coisa assim, daí ele ficou de bananeira, só que na hora que ele foi virar, ele tava em cima de um tatame. Aí o tatame, acho que escorregou, e ele caiu assim de Foi costas no reto, chão. cara, num chão de madeira. Assim, E daí, tipo, ele olhando pra gente com uma cara assim de. Tipo assim. Vocês têm a filmagem disso aí? Não cara? tenho, Não dá pra cara. passar pra nós? Ajustando. Sério? E eu, Marcelo, assim, você tá bem? Só que, pô, eu sou muito branco, né? Daí eu já tava parecendo que eu explodia, assim. E daí eu comecei a rir, daí o cara ficou tudo sem jeito, daí eu falei, pelo amor de Deus, me E depois ele tinha que gravar ainda, com Depois a cara ele amassada. Meu Deus. Então, tipo assim, são situações que a gente passa na rotina, assim, engraçada com o cliente. Às vezes o cliente trava de um jeito ou fala alguma coisa que é engraçada, que a gente acaba descontraindo na hora ali, é um momento mais engraçado, né? Mas a gente já teve casos que eu gravei não era um evento, era um vídeo institucional, mais ou menos assim, que tinha algumas entrevistas e tal. E daí eu gravei tudo, pá, tudo bonitinho. Cheguei em casa, fui colocar para descarregar o microfone, o cabinho do microfone Aham. não tinha sido conectado não direito pegou o na áudio. câmera, não pegou o áudio. Aí pegou o áudio só da câmera, que era bem baixinho. Sorte que daí hoje em dia a gente tem várias coisas, né? Mas só que assim, foi por pouco que eu quase falei assim, vou ter que devolver todo o dinheiro, acabou. O cliente vai falar pra todo mundo. Mas... Aí, mas só que deu certo, assim. E graças a Deus, acho que desde que a gente começou a Soult, a gente sempre veio, cresce, tipo assim, a gente vai degrau por degrau, sabe? Legal. A gente não teve nunca, assim, uma queda Não. brusca, ou tipo, Sempre teve uma solidez, assim, um crescimento. e desde o início, assim, a gente foi muito consciente, até mais por responsabilidade de gestão do Heitor essa parte financeira, assim. Desde o dia 1, essa importância da reserva, de tipo, fazer tudo certinho, comprar tudo certinho, pagar tudo certinho e guardar, para caso eventualmente aconteça algum problema, a gente tá seguro. Mas graças a Deus a gente sempre vem subindo, assim. sabe? E hoje vocês têm algum desafio com concorrência, coisa assim, ou não sou muito preocupado com essa Cara, questão? assim, hoje em dia, como a gente tá numa região muito fomentada, assim, que tem muito trabalho, Próspera, né? então a gente conhece bastante concorrente, a gente tem até junto no nosso dele. núcleo o pessoal da BI. Cara, a gente está super bem, a gente nunca teve problema com nenhum concorrente. Tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo Tem. mundo. A gente, até ontem eu estava fazendo umas fotos aqui na City, né, pro núcleo dos construtores, e tinha um rapaz que estava fazendo a filmagem pro convidado, né? E daí ali, tipo, até alguém brincou, não vamos brigar aí e tal, mas só que a gente já troquei
contato com ele, já ofereci uns cartões de memória que tá parado lá se ele quer comprar, ele já falou Já que... quase saiu o negócio. Então, cara, o nosso mercado é muito amplo, as pessoas, todos que a gente teve contato até agora sempre foram muito receptivos e a gente tenta ser da mesma forma. Eu vou pegar esse gancho aí do núcleo e da própria City, né, aqui a casa. Vocês hoje, vocês também prestam serviço aqui para a casa do empresário, né, Sim. para a City. Em vários núcleos aqui que eu sempre vejo vocês fazendo esse acompanhamento, essas filmagens, edições, publicando aí nas redes sociais do pessoal. E o nosso núcleo, que é o núcleo dos jovens empresários, vocês fazem parte, são nucleados, né? Então, pegando esse gancho, o que vocês têm a dizer referente ao núcleo? Assim, o que hoje o núcleo agrega para vocês como empresários e o que vocês como empresários também conseguem agregar aí para o núcleo? Eu acho que de início dá para dizer assim que foi uma porta que foi aberta assim para vários contatos que a gente, mesmo morando aqui há alguns anos, não tinha. Não tinha. Então, o network que acontece aqui dentro e as pessoas, principalmente que a gente vende para a empresa, né? E Sim. aqui é a casa do empresário. Então, a gente conseguiu ganhar essa visibilidade e pelo relacionamento que a gente teve aqui dentro, a gente até conseguiu daí fazer esse serviço com a City Acesso também. mais simples, assim, né? Não mais simples, mas mais Como se fosse um pouco mais facilitado, assim, porque se Facilitado. alguém te indica ou se tu tem alguma coisa importante e relevante como portfólio, isso influencia Sim, bastante, né? sim. É uma coisa que toda vez que a gente tem reunião no núcleo e entra e a gente vai fazer alguma sensibilização ou alguém vem fazer uma visita para nós e eu tenho a oportunidade de falar, eu falo que aqui na City, né, no núcleo, a gente não pode pensar entrar no núcleo porque eu quero ganhar dinheiro, quero vender, eu Aham. quero entrar para tu conhecer, fazer o networking, crescer. E desde quando a gente entrou aqui na City, eu nunca ofereci o meu serviço. Claro, tem os pits e tudo mais, mas eu nunca fui aquela pessoa chata. Eu vou fazer um Ei, negócio. vamos fazer um negócio, vamos fazer um negócio. Sempre foi muito natural. Então as pessoas me procuravam, ou enquanto a gente estava fazendo trabalho, Heitor, preciso fazer tal coisa, pega um contato e tal. Sim. Então sempre foi muito natural. Então o que eu falo para as pessoas assim, venham, participem, mas venham pensando no crescimento, na oportunidade. O núcleo a ideia central do núcleo é o associativismo, né? Então, Exatamente. qual é essa ideia central do associativismo? É a gente aprender um com o outro. O núcleo é de jovens empresários, ou seja, não é que a pessoa precise ser jovem, mas Sim. jovens empresas, né? Estão começando, 4, 5 anos, enfim, ainda está engatinhando, digamos assim. Então, a gente consegue aprender muito com os erros que outros já cometeram e vem, cara, não vai para esse caminho que a gente já errou aqui, Claro. então mostra um caminho legal para ir. Ah, tem um desafio lá para resolver na empresa. Ah, eu resolvi dessa forma, a outra empresa resolveu de outra forma, então tem aí uma chuva de ideias para a gente implementar. Eu me lembro que logo que eu entrei aqui, peguei umas 2, 3 ideias do pessoal que eu já implementei na minha empresa e deu super certo, assim, né? Principalmente em relação à gestão, que era o meu desafio na época. E isso que você falou, Heitor, faz muito sentido, assim, ó, não venha para o núcleo querendo ganhar dinheiro, com a ideia de ganhar dinheiro. Essa parte de negócios mesmo, de fazer dinheiro, de fazer uma parceria um com o outro, isso nasce naturalmente dentro do núcleo, né? Dentro do núcleo, dentro da casa, porque começa a ter visibilidade. Exatamente. Isso, né, venha com a ideia de se ajudar, né, as outras empresas e também com a ideia de se aperfeiçoar. Eu sempre falo para o pessoal, não tem nada tão bom nesse mundo que não possa ser melhorado. Então, se você acha que você já chegou no seu topo do seu aprendizado, cara, alguma coisa de errado tem aí. Com certeza, né? com certeza. Uma das coisas que o núcleo mais me ajudou foi em várias conversas, reuniões que já tivemos, né, durante o longo dos anos que a gente já está, principalmente gestão do tempo. Hoje em dia,
a gente tem a nossa agenda é muito louca. Então, porque tem clientes que tem um evento de noite, tem cliente que só pode ser gravar de manhã, a gente precisa ter toda a demanda de criação do cronograma e tudo mais. Então, é uma gestão de tempo, para mim, né, sempre foi difícil. E com algumas conversas com os nucleados, né, do nosso núcleo, e até de outros também, como eu participo de vários eventos aqui da casa, eu sempre vejo um pouquinho dali, um pouquinho de lá, e algumas ideias que foram passadas através de conversas e de eventos aqui da casa sobre gestão de tempo, sobre como ajustar, me ajudaram bastante em alguns casos, que a gente hoje conseguiu aplicar, que facilita um pouco, já facilitou bastante, né, o nosso dia a dia. Então, é assim, tu vir aqui como se fosse um monte de pecinha de quebra-cabeça, e aqui dentro tu vai juntando as pecinhas que tu vai conseguindo evoluir, assim, que é muito bom, muito Sim, é bom. muito, muito bacana, principalmente em relação a essa ajuda um com o outro, né? É, Cara, é muito genuíno isso dentro da casa, dentro do próprio núcleo, assim, essa ajuda. É, fora a questão de treinamentos, palestras, treinamentos que a gente tem acesso aqui, que de repente iria pagar 400, 500, R$ 1.000 numa palestra aí fora, sim. e que aqui às vezes por R$ 50, R$ 30 a gente tem acesso a esses treinamentos. Então, É. cara, isso é fantástico, tanto para você se desenvolver como pessoa, mas principalmente na sua empresa, como empresário, né? E a Ir para o experiência de próximo tu nível. planejar um evento também, porque quando a gente foi nucleado, às vezes Exato, tem que tomar a frente para fazer algum evento. E tu exato. tem aqui essa experiência e suporte do que fazer, como fazer. Depois para replicar fica mais fácil. No nosso núcleo, inclusive, a gente tem dois eventos para planejar agora. Um é o Feirão do Imposto, então logo o pessoal vai estar vendo aí fora nas redes sociais esses anúncios, né, que é um dia D, que é algumas empresas vão vender os produtos, né? Eu vou dar um exemplo aqui, um posto de gasolina vai vender aí a gasolina sem o imposto, então bem mais abaixo ali, nesse dia específico. Esse é um trabalho que é produzido, conduzido pelo núcleo dos jovens empresários, né? Outra ação que é muito bacana também é a geração empreendedora. Geração empreendedora, a gente vai nas escolas, com os alunos do segundo ano, convidar eles para participar de um treinamento de como formar uma empresa, enfim, dentro desses treinamentos eles aprendem várias etapas ali, né? Marketing, gestão, financeiro, e eles têm que criar uma empresa, eles criam grupos de alunos e eles têm que desenvolver uma ideia deles próprios, e desenvolver essa empresa e apresentar É a muito nível legal. estadual isso. Então, fantásticos projetos assim. Então, além de você estar ensinando os alunos, você também está aprendendo muita Uhum, coisa. com certeza. Né? Ano passado, o pessoal fantástico, assim, 3 ideias maravilhosas e que com certeza, né, poderiam ser transformadas em uma empresa real, assim, que provavelmente teriam muito sucesso. Sim, é muito legal. E hoje em dia, né, atualmente, o nosso núcleo, a gente está muito, muito unido, a gente fala tudo a mesma língua, nossas reuniões são sempre leves, Sempre tem uma séria, pizza no sempre final. tem uma pizza, séria quando tem que ser séria, mas sempre num clima agradável, tranquilo, então é muito legal, muito legal. Hoje ainda tem, né? Hoje ainda tem. Hoje ainda tem. E quem é que vai se apresentar hoje? Hoje sou eu de volta. Pessoal, uma mensagem final aí para a gente encerrar. Vocês, como empresários, né, empresários da região aqui de Tijucas, não dá para dizer especificamente que são somente Tijucas, porque vocês atendem várias cidades aqui ao redor, Sim. mas uma mensagem final para aquele que quer empreender ou para aquele que está começando, talvez até um convite aí para participar aqui do nosso núcleo também, para a gente finalizar o nosso podcast de hoje. Cara, o que eu poderia falar para quem tá querendo iniciar ou já iniciou e tá bem no início é trabalhar bastante. Isso não deixar passar oportunidades. Ah, mas não é mais, mas eu faço isso, mas eu não faço tão bem. Mas se você está começando, faça, tenta, coloca a cara, tenta fazer do melhor jeito possível. As pessoas
pode não sair o melhor resultado possível, provavelmente não vai ser o melhor resultado possível, porque tu vai evoluir, mas tu vai começar as pessoas a te conhecerem, tu vai já estar se ambientando no mercado de trabalho, e tenha, da nossa parte, como o Marcelo falou, ter muita organização, principalmente no aspecto ali financeiro, para gerir, para tu sempre ter esse crescimento saudável. Então, eu acredito que tu tendo desde o início uma ideia fixa de gerenciamento, né, de gestão ali de financeira da sua empresa, e você ter a força de vontade para ir fazendo, se especializar cada vez mais. Ah, eu gostei aqui desse, tô gostando do que eu tô fazendo, mas eu tô vendo que eu quero me aperfeiçoar nesse nicho, ou nesse produto, serviço, enfim. Vai, faz, tenta fazer o melhor possível. E gestão de financeira, eu acho que é o mais importante no início, assim, né? Cara, acho que sempre buscar conhecimento. Tipo, a faculdade, assim, acho que se fosse botar no que a gente É, conhece hoje em relação a tudo, assim, cara, ela é pouco, assim, ela dá muito aquela parte acadêmica, mas leitura e cursos que tu faz posterior, eles te abrem muito mais a cabeça. Ah, quando a gente começou a Soult, a gente era muito focado numa parte, e depois quando a gente foi aprendendo outros setores, assim, e vendo o marketing de uma maneira mais global, assim, foi onde a gente conseguiu, tipo, demonstrar para o cliente um pouco mais de valor. E eu acho que toda hora a gente tem que acabar querendo aprender um pouco mais, porque esse mercado ele é muito dinâmico, assim, tem muita Sim, atualização e mistura muito com tecnologia. IA, automação, tá tudo entrando, né? Na é verdade já tudo tá muito inserido. rápido, né? Então eu acho que, cara, a faculdade ela é o começo, assim, não é sair dali tô pronto pro mercado. Eu acho que ela é um começo para tu Eu sempre aprender digo pro mais. pessoal colocar em prática o que vai aprendendo, né? Uma pela questão da rapidez, digamos assim, né? Vai falar de inteligência artificial. Cara, cada semana surge uma, aquela que tem, já era melhor já não é mais. Daqui a pouco tu tem que aprender uma outra forma em outra ferramenta que surgiu. Então, coloque em prática. Aprendeu alguma coisa, já coloca em prática. Sempre fala assim, um conhecimento só na cabeça é só um conhecimento. Se você não colocar ele em ação, você não vai ter resultado nenhum, exatamente. né? Porque se a gente fosse só pensar, né, com a nossa cabeça universitário, o que a gente aprendeu durante a faculdade ali, a gente aprendeu muita coisa superficialmente, algumas coisas, outras coisas mais aprofundadas. Só que conforme foi mudando nesses últimos 6, 7 anos, o que a gente aprendeu, ele ficou muito superficial, mesmo que na época não fosse. Não Coisa até fosse. obsoleta. E às vezes e muitas coisas obsoletas. Então é você sempre tá sempre pensando em evoluir, estudar e às vezes não precisa, não precisa fazer um curso, não precisa fazer, preciso fazer outra faculdade ou uma pós. Não, cara, é só você estar atualizado, você pegar a ferramenta, você praticar, você fazer tudo que já, Que vai claro, embora. que vai embora. E depois se Legal. aperfeiçoando. Você falou ali trabalhar bastante, né, lá no começo da sua fala. Empresários hoje, com vocês empresários na visão de vocês, vocês vão trabalhar na escala, vão eliminar a escala 6x1 ou vão ir para outra escala, ou como é que é a escala do empresário? Cara, a escala do empresário é assim, tem semana que é 7-0, né? 7-0? Tem semana que é 8-0. 5-2. Então, assim, a gente vai se moldando conforme a necessidade da situação ali do nosso Em dia a dia, algum né? momento nesse período de empreendedorismo, vocês trabalharam 8 horas por dia, só as 8 horas? Com certeza, né? Só às vezes 6, 5, né? O resto é Cara, praia. o resto é praia, videogame, Videogame é bom também. filme, série. Tem bastante Faz tempo pra muitos anos que eu fazer não isso. sei o que é isso. É porque além do mão na massa de estar trabalhando ali, quando tu tem um negócio, qualquer coisa, às vezes, tipo assim, te dá um insight que tu para ver aquilo. Por mais que tu tá consumindo um conteúdo, é um conteúdo técnico pra tu aprimorar a tua empresa. Então, Exatamente. tipo, não é só o fato de tu tá ali gravando, né? Mas É, o que tu consome, o que tu pensa, quem tu responde. Final de semana tá visitando um restaurante, uma coisa, tá vendo, cara, olha o que eles fazem aqui, isso, acho que isso aqui dá para implementar lá, exatamente. né? É igual agora. Essa semana vai chegar um equipamento novo pra agência, que daí até a Laura reclama que desde quando a gente trocou o equipamento,
se tu for abrir meu YouTube, eu só vejo sobre o equipamento. Aham. Porque eu tenho esse hiperfoco até chegar, eu tenho que saber tudo do lugar, com os botões, o que tem que fazer. Então, tipo, apesar de eu não estar trabalhando de fato, mas eu tô vendo o vídeo para aprimorar o que nem chegou ainda. Então, é sempre, É constante. sempre É constante. Não, o cara não separa a vida pessoal, assim, da empresa. Ela fica meio que junto, assim, faz É. parte do teu domingo, do teu sábado. Hoje em dia, não... Amanhã vai sair no jornal Solt é contra a escala 6x1. Só pra falar pra você. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês. Eu sei que a agenda é super corrida. A empresa não para, né? Sim. Aqui, apesar de ser um projeto também do nosso núcleo, que é sem fins lucrativos, digamos assim, acaba trazendo também negócios, Com certeza, acaba sim. trazendo mais visibilidade, mais autoridade, né? Então, eu quero agradecer por vocês se disponibilizarem o tempo de vocês para virem aqui participar. Agradeço. E com certeza aí vai surgir muitos negócios e todo o sucesso, desejo todo sucesso aí para todos nós, né? Amém. Todos nossa, nós Amém. E quem quiser participar aí do núcleo dos jovens empresários, como é que faz aí, Heitor? Como é que é a nossa rede social lá? Meu Deus, Não agora sabe? deu branco, cara. NJE, pá, Procura, lembro, não procura lembro. no Instagram, Arroba alguma coisa, cara. procura no Instagram Pô, ali, essa- núcleo de jovens empresários 17, faz Tijucas. 17 clientes, cara. Você pediu um arroba de um. Você me quebrou. Mas NJE é alguma coisa. Procurou ali o núcleo dos jovens empresários Tijucas, vocês vão achar o contato, vão achar o contato da própria CIT aqui, né? A CIT CDL. Falando na City, eu até vou pedir pra eles disponibilizarem uma salinha pra eu ficar Ficar pernoitar mais aqui, aqui. porque eu tô indo todo dia, tô aqui, então eu vou pedir pra City um espacinho ali pra Espacinho. ficar. Um puff ali para descansar bom, já né? tem, né? Puff ali, uma água com gás. Então já dá para Já ficar tá bom, por aí. já tá bom. Pessoal, gratidão, tudo de bom, a gente fica por aqui. Valeu, pessoal. Até uma mais. próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.